Olá, eu sou o Marcão, muito prazer, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Neutralizando. Hoje é dia 16 de setembro de 2020 e é o seguinte, pessoal, na noite do dia 2 de setembro de 2021, um astrônomo amador, residente na cidade de Armênia, em Quíndio, que fica na Colômbia, registrou alguns flashes de luz localizados na superfície da Lua, exatamente na área que se chama Mare Procellarum. Poderiam ser esses sinais de comunicação extraterrestre? Rubem Ariza, ele possui um telescópio de boa qualidade, de ótima qualidade, melhor dizendo, e foi ele quem registrou essa imagem da Lua que você está vendo. E logo de início você já consegue ver, assim que a Lua avança para o seu lado esquerdo, você consegue observar algumas luzes piscando na Lua. Essas luzes estão sendo emitidas de pontos diferentes que existem na Lua. Pela imagem dá para ver e dá para a gente entender também que elas estão vindo de pontos brancos. E o que significa, o que representa esses pontos brancos na face da Lua? Normalmente, quase que em 100% dos casos, esses pontos brancos, quando a gente observa daqui da Terra, eles representam os chamados buracos lunares, né? E quando a gente pega um outro site para a gente observar as imagens, fotografias, né, tiradas da Lua, como as fotos da Apollo 11, quando a gente abre o Google Earth também, na seção da Lua, e a gente começa a observar as imagens e visualizar principalmente as crateras, né, os buracos lunares, principalmente os maiores, a gente começa a notar algumas coisas estranhas que não fazem relação alguma com a própria cratera, alguns buracos. E você vai concordar comigo pelo seguinte fato. Imagine o seguinte, um meteoro, um asteroide, ele vem do espaço e cai na Lua. Pelo menos é assim que a gente imagina que essas crateras, esses buracos, foram formados e ainda continuam a ser formados. Então a gente acredita que é dessa forma que os buracos se formam, ok? Só que quando nós analisamos muitas fotografias, mas muitas imagens desses buracos, a gente observa que lá no fundo do buraco existe uma superfície plana. Agora imaginem o seguinte, peguem uma pedra, né, na imaginação de vocês, peguem uma pedra, coloque ela acima da sua cabeça, segurando essa pedra acima da sua cabeça, e na areia você solta ela sem fazer força nenhuma, né, uma areia fina ou uma areia média. Quando você soltar, a partir do momento que você soltar essa pedra e ela cair na areia, você remover essa pedra, com certeza aonde ela caiu, a superfície do buraco jamais vai ficar plana, né? Ou ela vai ficar com formato de ponta de parábola, né? Com formato oval, jamais ela vai ficar na superfície plana. Então daí as pessoas, né, de alguns especialistas, inclusive eu, desconfio de várias dessas crateras. E qual é assim o sentido, né, de desconfiar dessas crateras? De que elas talvez não tenham sido provocadas ou criadas por meteoros. Talvez elas tenham sido criadas de forma artificial por algum outro tipo de ser. Porque elas simplesmente são planas. E em algumas dessas superfícies, no meio da cratera, existe um ponto, existem pontos inclinados, existem como se fossem verdadeiras certas pirâmides, né? Não exatamente com o formato de pirâmide, ok? Mas o sentido que eu estou falando para vocês aqui é de que ela não representa uma superfície, um buraco, uma cratera, de que realmente tivesse sido provocada pela queda de um meteoro.
certo? Agora vamos falar aqui dessas luzes, desses flashes. Essa região ela é conhecida, vou traduzir para o português, Mar das Tormentas. Tá? Então, aonde você está vendo esses pontos de luzes sendo emitidos da Lua, ela é conhecida como Mar das Tormentas. Agora acontece o seguinte, como eu estava dizendo, esses pontos de onde elas estão surgindo são de buracos lunares, são de crateras e não são pequenas, são crateras gigantes, certo? E essas luzes que, no caso essa daqui que eu estou circulando com o cursor do mouse, elas representam a mesma circunferência da cratera, certo? É uma luz realmente muito poderosa, é um flash de luz realmente gigantesco. Imaginem a Terra na mesma proporção, em algum ponto da Terra emitindo um flash de luz. É uma luz realmente bem considerável, é uma luz, é um flash muito grande, gigantesco. Vamos ver lá do começo, certo? Porque eu vou começar a mostrar para vocês em quantos locais, eu vou mostrar para vocês em quantos locais foi registrado, porque não foi só de 2 locais não, como algumas reportagens está dizendo, foram mais locais, certo? Vamos direto ao ponto aqui, no começo do vídeo, aqui ó, exatamente aqui ó. Você percebe junto comigo, bem nessa região aqui, que já começa um flash poderoso, certo? E depois ele vai mudar de lugar. Ele começou ali, aonde eu circulei, acompanha comigo, aonde eu circulei com o cursor do mouse, e agora ele vai mudar, o flash vai mudar de lugar, vai mudar de cratera. Olha lá, já mudou. Ele começou aonde eu circulei, olha lá. Agora ele vai descer para o lado direito, numa cratera muito maior. Aqui, ó, certo? Então, até o presente momento, foram 2 pontos de onde surgiram esses flashes gigantescos. Continuando, deu uma travada aqui no meu editor, então eu vou voltar, certo? Para a gente para a gente não se perder. É rapidinho. Primeiro, segundo, agora vamos para o terceiro. O terceiro flash, ele já vai para o lado... Opa! Olha só, uma situação que eu observei agora também, que eu não havia observado antes de fazer essa gravação. Porque até então, eu só havia observado até esse ponto somente 3 luzes, 3 flashes. E agora eu observei um quarto aqui, ó, muito maior do que esses outros 3. É realmente uma coisa, mas muito estranha mesmo, muito esquisita. É uma luz, são luzes realmente poderosíssimas. E será que elas significam algum tipo de codificação? Será que está sendo emitida da Lua? Será que alguma... Porque isso daqui, pessoal, isso aqui não é coisa de ser humano não, tá? E o próprio astrônomo, ele diz isso quando ele compartilhou essa imagem. O astrônomo Rubem Ariza, ele disse que neste local não existe a possibilidade do ser humano ter feito isso. Olha só. Aqui, ó. Quarto ponto. Então aqui, ó, nessa região nós temos 3 pontos de onde partiram essas gigantescas fontes de flash, de luz. Certo? Vamos continuar. E continua lá. E vai emitindo. Eu vou dar um play aqui. Vamos observando. Ó. Continua nessa região. E aí continua aqui, ó. Mudou de lugar. Veio para cá.
Até o presente momento eu não consigo visualizar mais nenhum outro ponto. Continua lá na mesma região. Isso aqui, pessoal, na minha opinião, na opinião do astrônomo também, que é muito mais, tem uma vivência muito maior do que eu, né, e a gente. Ele mesmo falou que isso daqui não é coisa de ser humano. E a proporção do tamanho da cratera é grande. Se a gente aproximar, né, se a gente fazer a dimensão na aproximação da imagem, a cratera é muito grande, é gigantesca essa cratera. Então a gente, quando imagina a emissão desses flashes, ela é grandiosa também, mas ela é muito grande e ela é muito estranha. Ó, outra aqui, ó. Opa, vamos retornar, que essa também eu não havia observado. Olha lá. Bem aqui, ó, estou circulando aonde houve outra emissão de flash. Vamos rodar. Olha lá. Então, naquela região foram 4, certo? Contando com aquela lá mais distante e com essa 5. 5 pontos de emissão de gigantescas luzes de flashes poderosíssimos e que podem ser, sim, um sinal de codificação. Isso aqui não, na minha opinião, não existe nenhuma possibilidade. Deixa eu tirar o cursor do mouse aqui. Na minha opinião, não existe nenhuma possibilidade de que essas luzes tenham sido produzidas por seres humanos. Eu acredito que isso daqui é coisa de alienígena, que é coisa de extraterrestre, que não é coisa produzida pelo ser humano. Certo? Vocês notaram uma coisa passando aí, né, bem rápida, talvez seja daqui da Terra mesmo. Mas, diferentemente do que a gente já está analisando e do que você está vendo aqui, são luzes realmente poderosíssimas. E pode ser sim algum tipo de codificação, algum tipo de significado que esteja sendo, que foi emitido no caso, que foi emitido nesse momento dessas regiões através da Lua. Para quem? Não sei, né? Pode ser sim um sinal de comunicação. Agora, que é realmente bem estranho e que chama bastante a nossa atenção, isso chama. Beleza, pessoal? Eu vou rodar o vídeo em uma outra qualidade. Talvez a qualidade que eu gravei aqui, porque eu estou falando direto, estou analisando direto com o editor de vídeo. E talvez isso tenha comprometido um pouco a imagem dessa gravação. Então eu vou rodar a imagem do arquivo original agora. E talvez por conta dessa situação a imagem melhore um pouco na sua qualidade para que você possa observar com muito mais qualidade. Beleza? Então eu fico por aqui. Um grande abraço. Fiquem na paz de Deus e até o próximo vídeo.